Bem, vou chamar então a doutora Marcela Bloch, que já é uma parceira nossa. A doutora Marcela, inclusive, é nossa colunista, nos brinda a cada 15 dias com os seus textos incríveis, sempre ensinando para a gente. Está lá no nosso portal, cidadesdenegócios.com.br. Então, eu chamo a doutora Marcela aqui para a sala, para ela que vai me falar sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas eleições de 2022. Doutora Marcela, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Estava assistindo agora os outros palestrantes, aprendi muito com eles. Parabéns pelos temas e, enfim, pela escolha dos palestrantes. Obrigada mais uma vez. Eu trouxe uns slides, uns PPTs, eu vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar, tá bem? Perfeito, a nossa equipe já vai estar sincronizada. Oi, vocês me escutam? Vocês me escutam? Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo os senhores. Eu não estou ouvindo nada. Bom, seu áudio está ótimo. Seu áudio está ótimo. Estamos nos ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. Bom, eu queria falar hoje de um tema chamado democracia. É um tema relativamente recente. A Constituição Democrática, né, ela é de 88, e a gente não tem como falar de uma coisa pública, de uma república, sem falar da democracia, e sem falar da garantia dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Dentre eles, certamente, o direito de voto, o direito de ser representado e de representar uma coletividade, de você deliberar, de você estar em um comitê, de você estar em um grupo, de você estar em uma sociedade, é certamente um dos direitos mais importantes da atualidade. Bom, aqui no PPT, enfim, tem a minha apresentação. Eu sou a Marcela Bloch, sou especialista em LGPD, em compliance, em governança de dados, em ESG, que é ambiental, social e governança, em prevenção à lavagem de dinheiro, sou autora de alguns livros, sou colunista da revista Cidades e Negócios, sou professora e palestrante. Queria que passasse, por favor, para o próximo slide, que eu estava falando da questão do processo democrático e da soberania do povo. Então, a democracia ela tem uma correlação absurda com a soberania do povo, ou seja, com o povo como constituinte, com o povo como eleitor, com o povo como representante, enfim, como representante e representado como representante de toda uma coletividade. Vamos passar ali, por favor. Então, o que é o voto? A gente estava falando que o voto é um direito político, é um direito de você eleger alguém, de você eleger uma deliberação, seja um voto numa assembleia, num comitê, seja o voto do cidadão, então, daquela pessoa que tem o direito de escolher quem vai representá-lo e a quem ele vai representar. Eu queria também falar aqui do sufrágio universal, como o direito da mulher votar é bem recente, em alguns países, inclusive, não existe, não é exercido ainda esse direito por algumas mulheres, o que representa, enfim, que representam países extremamente retrógrados e atrasados. Pode passar, por favor. E aqui, então, a gente não tem como falar do direito a voto sem a globalização, essa exploração desregulada de dados e os aspectos negativos. Tudo bem, eu vou votar, eu tenho o direito à intimidade, à privacidade, em votar em quem eu quiser, o voto é secreto, mas como a gente vai falar aqui no próximo slide, o caso da Cambridge Analytics foi um caso chave para a gente ver como essa exploração desregulada, pode passar para o próximo slide, a utilização, por exemplo, de 50 milhões de pessoas que tiveram seus dados completamente vazados, ou melhor, utilizados para fins que elas não autorizaram. Aqui, então, já dando um spoiler, o consentimento expresso e inequívoco, isso é, quem cala não consente tacitamente,
ele é uma das bases legais, ele é uma das hipóteses autorizadoras de que os controladores, de que as pessoas que coletam esses dados possam fazê-lo dentro dos direitos e garantias individuais de cada um dos titulares, de cada uma das pessoas físicas. Que também é importante dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege única e exclusivamente pessoas físicas, então pessoas jurídicas não são pessoas, elas não são tangíveis, não são tocáveis, elas não são protegidas. É claro que a pessoa jurídica ela é composta de pessoas físicas, então os dados daquele sócio, ou do colaborador, ou de alguém que apresenta e representa de uma pessoa, são sim protegidos. Por que aconteceu isso? Não sei se vocês lembram desse caso, ele é bem recente, ele aconteceu nas eleições, antes das eleições da Hillary Clinton e do Donald Trump. Parece que teve um teste de perfil psicológico, no qual as pessoas preencheram esse teste, e havia uma falha na política de segurança do Facebook, por isso que o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, ficou em maus lençóis, foi a época em que o Facebook ficou com uma reputação pior. Então vejamos aqui como compliance, LGPD, as leis podem gerar a reputação, então compliance aqui não só como leis, mas principalmente como mitigação, identificação e correção de riscos, sobretudo reputacionais, então não só riscos jurídicos. O que aconteceu? Existia uma falha na política de segurança que não vedava que, a partir do momento em que os dados dessas pessoas eram coletados, dados dos amigos delas também, então você sabe quem curtiu determinada, enfim, publicação no Facebook. Então você consegue fazer todo um perfil daquele usuário. Então eles usaram esse perfil, enfim, essas informações cruzadas de forma tendenciosa, a fim de favorecer o então candidato e ex-presidente Donald Trump em detrimento da Hillary Clinton. Então a gente está pensando aqui, os direitos individuais eles estão sendo garantidos? Não me parece. Cada pessoa tem uma peculiaridade, tem uma individualidade, a partir do momento que ela vira um perfil, que ela vira um número, que ela perde a individualidade dela, me parece que essa exploração desregulada está atingindo aspectos que são extremamente negativos para o dia a dia de uma população. Então, aqui foram feridos o princípio da transparência, então aqui transparência não só no que toca à Lei Geral de Proteção de Dados, como também a transparência do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, e inclusive das normas eleitorais, da privacidade, então eu não posso ter os meus dados vazados ou coletados por um fim que eu não consenti. Então aqui, senhores, relembrando, aqui a coleta dos dados das pessoas físicas que curtiram determinada coisa ou que entraram num teste de personalidade foi para aquele fim. Então, o princípio da finalidade, o fim foi aquele princípio. Eu não estou eu não estou consentindo de forma expressa, inequívoca, informada, que usem os meus dados para outro fim. Então, o princípio da finalidade aqui, ele é muito importante, assim como o princípio da necessidade. Para esse teste psicológico, era necessário que pedissem meu tipo sanguíneo, por exemplo, que é um dado pessoal sensível, que pedissem, aqui também já vou dar um outro spoiler, a minha opinião política partidária, não me parece. É diferente de você pedir um dado sanguíneo na hora de fazer um exame de saúde. É diferente de você pedir uma opinião política partidária quando do momento do preenchimento de um aplicativo de um partido político. Então, aqui a gente está falando do princípio da transparência, de não ter essa transparência, inclusive nos princípios da governança corporativa, de não ter uma autodecisão informativa, de não estar de forma clara, expressa e didática, por que não? A finalidade daquilo e a informação e a boa-fé. Isso levou certamente a uma manipulação política, isso é. As pessoas têm o direito de escolher ou elas estão sendo personagens títeres, estão sendo fantoches, aqui eu sei que eu estou falando de uma forma muito forte, o perfil delas está sendo conduzido, direcionado ou não? Me parece que sim. Então a gente pode aqui falar, por exemplo, daquela série da privacidade hackeada, no qual ficou comprovado que alguns logaritmos mudam até a nossa forma de curtir, mudam a nossa forma de agir dentro de uma sociedade. Pode passar, por favor.
Então, a gente vai falar aqui da LGPD, que é o foco do nosso tema atual. O escopo de aplicação dele, ele é extraterritorial. Então, é uma pessoa que tem dupla nacionalidade, uma pessoa que não é brasileira, mas que, quer dizer, que também tenha, né, essa naturalização e que vota. Os dados dela também são protegidos, então, que não são de um brasileiro. Ou os dados de um brasileiro que vai votar no consulado brasileiro fora do Brasil. Então, qualquer tipo de estrangeiro ou de pessoa que esteja no Brasil é protegido. Então, eu vou comprar um bilhete de uma companhia aérea no Brasil ou fora deles, e meus dados não podem ser vazados. Eu vou para um hotel, tem um caso do Metro, tiveram que pagar 6 milhões de dólares o dinheiro, se não me engano, tiveram dados vazados de passaporte, dados financeiros, e eles tiveram que pagar uma multa grande. Enfim, também a questão também de ser online e offline. Na conversa que eu tive com o Dr. Cláudio na semana passada, a gente já deu alguns spoilers, eu estava falando que é online e offline. Então, eu estava comentando de um colega meu da PUC, eu fiz Direito na PUC do Rio de Janeiro, ele se candidatou, eu até votei nele, mas ele mandou uma correspondência, né, com aquele número para votarem nele, a foto dele, alguns ideais dele. Isso é ilícito. Por que é ilícito? Porque a única PUC não poderia ter dado os meus dados, os dados de todos os alunos para ele, porque o princípio da finalidade da PUC é muito claro, a PUC tem o meu endereço, tem meu nome, CPF, porque a finalidade da PUC é me cobrar uma mensalidade, então a minha finalidade é pagar a mensalidade. É completamente diferente de uma pessoa usar o meu endereço para fazer uma campanha política ou para mandar uma coisa que não tem uma finalidade de pagamento. Se eu tivesse consentido expressamente, se eu tivesse mandado um e-mail ou alguma coisa nesse sentido, eu sim poderia dizer que eu confirmaria, que eu consentiria, mas não foi o caso. Então, isso é uma demonstração clara de offline. Eu não recebi um e-mail, eu recebi uma correspondência. Então, a gente está falando aqui do online e do offline. Deixa eu falar aqui também de alguns princípios da proteção de dados. Então, a questão de você mostrar as medidas de segurança. Não tem a menor dúvida de que, infelizmente, alguns dados dos eleitores e dos candidatos podem ser vazados. A segurança cibernética, hoje em dia, é, enfim, um dos principais desafios para os partidos políticos, para as pessoas jurídicas. Os hackers estão cada vez mais inteligentes. Enfim, os crimes virtuais estão cada vez mais avançados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A questão também dos direitos dos titulares, então a questão do direito de informação. Está falando que é o artigo 6º, inciso 6º do CDC, e também ele também vem previsto nos artigos 17 a 22 da LGPD. Direito de oposição, então eu posso me opor a determinado tratamento, eu posso revogar o meu consentimento. Então, se eu entrei num aplicativo, eu quero ir para um evento de um candidato, eu gosto dos ideais dele, eu quero ir, enfim, para um evento, então eu consenti, eu dei expressamente, inequivocamente, de forma clara, o meu e-mail para receber aquele invite. Eu mandei o meu e-mail na hora de me inscrever no Simpla para esse evento. Mas eu não estou dando meu e-mail para receber alguma coisa que não seja daquele evento. Então, eu tenho o total direito de revogar o consentimento. Marcela, como? No e-mail, necessariamente, tem que vir uma forma de descadastro, uma forma clara e fácil de descadastro. Questão também da portabilidade dos meus dados, então eu vou mudar de uma empresa de telefonia para outra, por exemplo, eu tenho direito de portabilidade. Aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e ela tem que andar muito em conjunto com o TSE, ou seja, com os órgãos, né, enfim, eleitorais, para que ambos consigam supervisionar e fiscalizar os direitos e garantias e protegê-los, os direitos e garantias de dados pessoais identificados e identificáveis dos candidatos. Então, a gente está falando aqui de milhares de pessoas e de milhões de pessoas como eleitores, como votantes. Questão também das notificações obrigatórias, a gente vai falar aqui daqui a pouco. Os dados sensíveis, a gente vai falar aqui no próximo. Mapeamento e tratamento de dados para o
fiel tratamento, para fiel consecução de determinado tratamento, e a questão do Data Protection Officer, desse Compliance Officer, né, de forma, é uma analogia, dessa pessoa que é o responsável pela intermediação, pela comunicação entre a empresa e a ANPD, e essa pessoa também que é quem representa a empresa, respondendo enfim, aos questionamentos, às demandas, às reclamações dos titulares dos dados pessoais. Podemos passar aqui, então, por favor. Então, aqui a gente tem algumas exceções. Uma das exceções são fins jornalísticos. Imagina que o Bolsonaro tem que ficar o tempo todo consentindo para um jornal, para uma revista, para falarem dele. A questão também acadêmica, imagina se eu vou ter que ficar pedindo o tempo todo para determinado autor me autorizar. É claro que eu não posso fazer plágio, então é claro que eu preciso mencioná-lo. Uma questão de segurança do Estado, segurança pública e defesa nacional. Então, se for para eu proteger determinado candidato que, enfim, está num comício e pode ter alguém que tente, enfim, agir de forma agressiva, de forma violenta. A Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, os dados pessoais deles podem ser coletados sem o consentimento, sem que os princípios sejam necessariamente assegurados. Idem, perdão, para questões de atividade de investigação e repressão. Então, imagina que a polícia vai ter que pedir para um determinado suspeito, um bandido, de poder segui-lo, de poder usar a foto dele, enfim, de poder usar a geolocalização. Vamos passar aqui, então, para o próximo slide, por favor. E aqui, então, a gente tem as espécies de dados. Então, os dados pessoais, sensíveis, anonimizados e pseudonimizados. Os dados pessoais são os dados identificados e identificáveis. Então, aqui a gente está falando de um nome completo, não necessariamente é identificado, podem ser pessoas homônimas, de um CPF, de um e-mail pessoal. Lembrando aqui que e-mails de pessoas jurídicas, então e-mail comercial, não são protegidos. Dados de saúde, são dados pessoais sensíveis, a foto, a biometria, a geolocalização, tudo isso por dados, por exemplo, que é o nosso caso, de opinião partidária, de opinião política, por conta do princípio da não discriminação, são dados que, por sua sensibilidade, exigem um rigor maior. Então, aqui já vem um spoiler, todos os dados de eleitores que dizem que vão, enfim, que escolhem por um partido e não pelo outro, ou que tem determinada religião. Então, o candidato tem o direito de fazer um comício só para judeus? Tem. Mas eu, enquanto judia, estou autorizando que esse candidato saiba que eu sou judia? Ou na hora de fazer um preenchimento de uma ficha, eu consenti em dar essa informação? Ou uma pessoa que tem determinada, enfim, doença, e que pode sofrer uma discriminação. Então, eu posso aqui usar um caso de um escritório para o qual eu trabalhei. Uma pessoa tinha HIV, o RH pediu um exame, uma menina do RH, ela deixou esse exame do lado de uma impressora. As pessoas, ao saberem que essa pessoa tinha HIV positivo, não quiseram estar mais trabalhando com ela. Então, é claro e evidente que ela saiu da empresa, ela processou a empresa, e olha como o offline é importante. Dados aqui anonimizados, que é o que eu sempre sugiro, ou seja, você não tem como identificar uma pessoa, você está tornando anônima. Então, é completamente viável e permitido que determinado candidato saiba que no Rio de Janeiro, na Zona Sul, tenham X pessoas que que talvez se assimilem mais, que tenham mais afinidade com os ideais dele. Eu não estou identificando uma pessoa. Ou a gente pode saber que no Nordeste existem X% de miseráveis que têm maior probabilidade de votar em determinado candidato por conta de um Bolsa Família, por conta de um Auxílio Brasil, enfim, por conta de determinado auxílio. Ou determinadas pessoas que compactuam com os ideais de determinado candidato, então ele vai conseguir focar a campanha dele, ou ele vai conseguir determinar, enfim, um tema que ele vai eleger por conta desse perfil que não é identificado desses eleitores. Dados aqui pseudonimizados são dados que são protegidos pela lei. O anonimizado não é porque ele não é identificado, identificável. Então, ambos os
os 3 dados, pessoal sensível e pseudonimizados, são protegidos pela lei. Vamos passar, por favor. Então, aqui a gente tem algumas bases legais, a gente estava falando das hipóteses autorizadoras. Percebam que para dados pessoais sensíveis não são as mesmas hipóteses. O consentimento, sim, é a mesma hipótese. Então, repetindo aqui, eu preciso dar um consentimento em apartado, expresso, inequívoco, claro, não viciado, que eu estou consentindo, que eu estou concordando em perguntar numa ficha qual é a minha opinião, política partidária. Eu estou consentindo em mostrar minha geolocalização. Inclusive, tem a questão também da segurança, né? Vai que alguém saiba que eu estou em determinado lugar, enfim, e possa usar essa informação a meu desfavor ou a meu favor. Eu estou aqui consentindo em que tirem fotos da biometria, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque já teve um caso do Google confundir um negro com um macaco. Já teve o caso de um policial prender uma pessoa que era inocente porque ela confundiu a foto. Então, olha como a sensibilidade, essa discriminação foi realizada, o princípio da não discriminação foi violado. Então, aqui a questão do cumprimento de obrigação legal regulatória, a gente vai falar aqui nos próximos slides. Eu não tenho por que ter o consentimento, então, se eu trabalho para um partido político, é claro que o INSS tem o direito de ter os meus dados, eu não preciso consentir, ou se eu vou preencher, sei lá, uma ficha que a lei exige que o partido político tenha. Então, tem resoluções do TSE que exigem que determinados candidatos, por exemplo, se identifiquem. Então, ele não pode dizer, eu estou revogando meu consentimento. É obrigado a aceitar isso por força de lei. Então, a questão também da realização de estudos por órgãos de pesquisa. Então, o IBGE, por exemplo, tem total direito de mostrar que no Nordeste existem X pessoas miseráveis, existem negros, então são dados também pessoais sensíveis, existem pessoas maiores de idade, existem menores de idade, enfim. Então, tudo isso é uma hipótese autorizadora de dados pessoais sensíveis. Podemos também falar da proteção da saúde, da tutela da saúde. As mais importantes a gente vai falar agora, tá? Vamos passar, então, o slide. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o meu tema aqui é sobre LGPD nas eleições, então é impossível que a gente consiga falar disso sem falar desse guia orientativo, que é um importante manual, ele é uma leitura obrigatória, principalmente para os candidatos que não podem violar os direitos, os partidos políticos também, claro, que não podem violar os direitos dos eleitores sob pena de lei. Então, aqui já estou dando um outro spoiler. Então, agora, em janeiro de 2022, o TSE, junto com a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fizeram um guia, um e-book, com orientações super práticas, maravilhosas, para a fiel consecução do tratamento dos dados pessoais dos titulares de dados, dos eleitores, e também dos candidatos, enfim, das pessoas que trabalham, das pessoas físicas que trabalham, enfim, que estão relacionadas a esse processo eleitoral. Vamos passar aqui, então, por favor. Então, segundo esse guia orientativo, a gente tem 10 princípios ensejadores, 10 princípios autorizadores, 10 hipóteses legais, 10 bases legais autorizadoras para o tratamento. A gente vai falar aqui de 3. Uma das bases é a questão do consentimento. Ela é mais fácil, então, a partir do momento que eu entro num site e que eu consinto, que eu vou naquele xizinho de forma expressa, eu estou consentindo. Mas ela é a mais perigosa a partir do momento em que eu posso revogar esse meu consentimento, eu posso me descadastrar daquele e-mail. Então, aquela empresa, aquela pessoa física ou jurídica, não pode mais tratar os meus dados. Dados pessoais sensíveis, então, tem que estar também ainda mais em apartado e tem que ter uma necessidade muito fechadinha, princípio da adequação, princípio da minimização, enfim, então ela não precisa pedir todos os meus dados, tem que pedir só os dados necessários. Então, aqui eu trouxe um exemplo, a gente vai falar aqui de alguns exemplos trazidos por esse guia orientativo. Um dos exemplos é essa questão de eu, Marcela Bloch, eleitora de determinado, enfim, ou que eu tenho mais interesse
em entrar em determinado partido político ou de saber, enfim, quais são os ideais deles. Então, eu estou entrando nesse aplicativo, eu estou consentindo, tal como a gente entra em alguns bancos e tem que ter a nossa foto. Outro dia eu fui fazer o e-token da OAB, também tive que ter essa foto. É claro que eu não posso dizer que eu não vou tirar essa foto, porque é uma obrigação legal regulatória, e eu estou também consentindo expressamente. Então, eu estou consentindo em dizer onde eu moro, a minha localização, o meu e-mail, minha forma de contato, meu CPF. Mas, se a intenção aqui do app for exclusivamente ou for majoritariamente de inferir opinião política e partidária, esse princípio da não discriminação, os tratamentos de dados sensíveis, exige um rigor maior. Então, exige um mapeamento de dados mais complexo, existe, se for o caso, um RIPD, Relatório de Impacto e Proteção dos Dados, e exige uma fiscalização maior e um maior cuidado. Vamos passar ali para o próximo. Então, a gente já falou do consentimento expresso e inequívoco, agora a gente tem a obrigação legal regulatória, que eu já tinha falado antes. Então, se o INSS, se a CLT diz que para eu poder ser contratada, poder ser funcionária, colaboradora, empregada, eu sou obrigada a passar a carteira de trabalho, passar o número da minha carteira de trabalho. Eu sou obrigada a fazer determinado, na época do Covid principalmente, a fazer um ou mais exames a fim de não contaminar os meus colegas, a tutela também da saúde. Eu sou obrigada, quando do momento do preenchimento do meu imposto de renda pessoa física, enfim, mostrar o quanto eu ganho ou mostrar se eu tiver algum aumento de renda. Eu tenho alguns impostos retidos em fonte. Então, tudo isso eu não posso dizer que não, porque a lei ela impera sobre a minha vontade. Então, por exemplo, quando os partidos políticos, outro caso também, eles têm que inserir os dados dos filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, é uma lei. Então, imagina que o candidato diz, eu não quero que mostre a minha foto. Isso é fundamental para que eu consiga identificar aquele candidato. Ou que o candidato não mostre qual é o domicílio dele. Então, aqui o Cláudio Moraes falou na semana passada de um exemplo ótimo, que o ex-juiz e ex-ministro, o Sérgio Moro, ele tentou se reeleger por São Paulo, ele nem conseguiu se candidatar, porque ele não morava em São Paulo há 6 meses e não estava determinado partido político há 6 meses. Então, ele sim conseguiu no Paraná, porque ele sempre morou no Paraná. Então, é fundamental para esse requisito de elegibilidade, na verdade, de candidatura, você mostrar, enfim, a sua localização e o seu domicílio. Podemos passar, por favor. Então, a gente tem aqui também a questão do legítimo interesse, e essa é um pouco mais perigosa. Legítimo interesse para quem? O que é legítimo? O que é interesse? Então, aqui a gente pode dar um exemplo que o guia orientativo trouxe, uma questão de coleta de dados da navegação para melhoria da experiência durante a navegação. Então, eu vou coletar como é que é a forma de navegação. Eu vou ter política de cookies necessários. O que são cookies necessários? São requisitos para que a gente consiga facilitar a navegação, são requisitos necessários ou obrigatórios, alguns não são necessários, que necessitam de uma proteção maior, de uma salvaguardas para garantir o respeito aos titulares dos dados. Então, principalmente em caso de ataques cibernéticos, em casos de invasão, que eu preciso proteger por meio do princípio da segurança, os dados de determinada pessoa que se cadastrou num aplicativo, num site, que recebeu um e-mail. Então, aqui, em princípio da necessidade, qual é a necessidade que determinada empresa tem de saber onde eu moro? Tem uma necessidade? Tá ótimo. Então, eu estou no Rio de Janeiro, eu posso votar em São Paulo? Posso. Não posso. Enfim, quais são as leis, quais são as proibições, quais são as vedações? Tem que ter esse equilíbrio, né, entre o interesse da pessoa jurídica, que a pessoa jurídica tem um core business dela, então o partido político core business, enfim, fazer essa divulgação, esses comícios, enfim, todos os deveres que o partido político tem. Os candidatos também têm o direito de mandar suas fotos quando do consentimento expresso inequívoco. Os candidatos têm o direito de fazer suas
suas campanhas políticas, eles têm o direito de aparecer na TV, mas eles não podem ter, o direito deles não pode ser maior do que o meu direito. Lembrando aqui que o Código de Defesa do Consumidor defende o consumidor, LGPD, P de proteção, defende os dados pessoais das pessoas físicas. Ele não se aplica a dados pessoais sensíveis, ou a pessoa que vai me mandar um e-mail, ela não tem por que saber a minha opinião política partidária se eu não estiver consentindo, ela não tem por que saber onde eu moro, ou não tem por que saber se eu votei em determinada pessoa ou não. Ela não tem esse direito porque a lei veda. E aqui também é importante a questão da prática vedada por resolução do TSE e por ação declaratória também do STF, da proibição de venda de contatos de pessoas. Então, aqui eu estava falando que eu não posso ir na 25 de março em São Paulo ou na Rua da Alfândega no Rio de Janeiro, como já existiu, que as pessoas compram CDs com e-mails pessoais, com os nomes de determinadas pessoas. Isso é completamente vedado. É diferente de eu ter uma lista, um e-mail list, eu quero fazer uma prospecção para determinado programa de compliance, de privacidade de dados, eu poder ter o e-mail de pessoas jurídicas. Então, eu tenho o e-mail do comercial, @felicidade negócios, eu não estou identificando aquela pessoa. É diferente de eu mandar para marcelabloch@gmail, estou identificando aquela pessoa. E isso é bem problemático, eu tenho certeza absoluta que milhares de pessoas, milhões de pessoas vão receber correspondências ou e-mails que não são lícitos, porque eu não dei o consentimento através de mail lists, correspondências residência no domicílio delas, na residência delas. E esses candidatos, além da reputação deles, eles podem, inclusive, serem proibidos de se candidatar por conta dessa vedação, por conta desse ilícito administrativo imposto pela lei. Vamos passar ali, então, por favor. E aí, como é que a gente vai falar aqui desse envio de mensagens eletrônicas instantâneas? Então, vamos dar aqui um exemplo que o guia orientativo da NPD e do TSE, eu vou ler aqui. Então, o candidato realiza evento de campanha eleitoral, voluntários e voluntárias convidam as pessoas interessadas para preencher o formulário, para fornecer dados pessoais de identificação e contato com vistas a participar de sorteio de brindes. A finalidade é essa: participar de uma reunião, de um evento online ou presencial para receber brindes. É completamente diferente de eu receber uma campanha publicitária ou um e-mail que não tem a ver com oferecimento de brindes, isso é o princípio da finalidade, da adequação, da proporcionalidade, e, portanto, essa prática é completamente vedada, seja por força da LGPD, seja por força do TSE. Então, aqui o consentimento tem que ser livre, nada impede, tá, de quando do momento do preenchimento desse formulário, eu dizer que sim, eu consinto, eu aceito, eu concordo em receber e-mails com outros fins. Então, nada impede que quando eu vou pelo Simpla dar o meu e-mail para ter acesso a esse evento eletrônico, eu também consinta em receber e-mails não só desse seminário, como também de outros seminários da revista Cidades e Negócios. O que eu consinto em ser contatada por telefone para saber de determinado evento, o que eu consinto em receber newsletters do Simpla ou da revista Cidades e Negócios, com aquele princípio, com aquela finalidade específica, com aquela necessidade específica, com aquela transparência adequada. Então, aqui é completamente vedado, é ilícito esse disparo em massa sem anuência do destinatário. Então, aqui percebam como o consentimento é uma das bases legais mais importantes para que haja um tratamento adequado, lícito e correto. E aqui, mais uma vez, falando da questão de descadastramento. Eu tenho total direito de me descadastrar, de revogar o consentimento, porque eu estou recebendo dezenas de e-mails, centenas de e-mails, eu não quero mais receber, estou atrapalhando o meu trabalho, estou atrapalhando o meu dia a dia, ou eu não tenho mais interesse em receber determinados e-mails de determinados candidatos ou partidos políticos. Vamos passar, por favor. E aqui, a questão do controlador ou do operador, existem alguns agentes de tratamentos. O controlador é aquele que controla, que decide
que delibera, que tem, que escolhe, que tem a decisão final sobre como é que vai ser o tratamento de dados. Então, o tratamento de dados significa o quê? Coletar, portar os dados, armazenar, apagar, excluir. Então, tudo isso é o tratamento de dados. Como é que você vai usar aqueles dados para fins lícitos, claro. E o operador é quem recebe, é quem opera, é quem executa, mas que não tem a decisão final sobre determinado tratamento. Então, a gente vai passar aqui para o exemplo. Vamos passar para ficar mais fácil. Pode passar o slide, por favor. Então, aqui, por exemplo, um partido político Sigma, determinado partido político, contrata uma empresa para desenvolver um aplicativo para agremiação. Então, ao firmar esse contrato, está muito claro que quem controla, que quem vai escolher como vai se dar o funcionamento do aplicativo, que quem vai dar as ordens vai ser a empresa Sigma, e a empresa Alfa simplesmente obedece. Ela não tem uma independência, ela simplesmente faz o que está no contrato. Ela não está se opondo a nada, claro que se for ilícito ela pode se opor, mas ela simplesmente está operacionalizando, ela está executando essa operação, nesse caso dessa questão, de operar o software do aplicativo, incluindo alguma manutenção e atualização periódica. Existe também, já vou falar aqui também desse spoiler, dessa corresponsabilidade. Então, a empresa que está fazendo aquele software para aquele controlador, no caso, a empresa Alfa para a empresa Sigma, tem que ter todas os cuidados, a proteção contra ataques cibernéticos, contra hackers. Então, cada vez que eu tenho mais portas de segurança, mais difícil, menor o risco de determinados ataques cibernéticos. É completamente impossível dos ataques cibernéticos? Não. E a NPD sabe que não, mas a NPD certamente vai ver com melhores olhos aquela empresa que contratou outras empresas de proteção dessa segurança cibernética, ou que tem muitas paredes, que tem muitos cadeados, que criptografam, ou que tentam a todo tempo, que tentam de forma de boa fé proteger os dados daqueles usuários. Então aqui, como a gente está falando do partido Sigma, que é o contratante, ele determina sozinho o tratamento desses dados, define quais vão ser os elementos essenciais, que dados vão estar coletados, então vai estar coletado dados sanguíneos? Não me parece. Vai estar coletado o nome, o CPF, a localização? Me parece que sim. Vai estar coletado dados pessoal sensível de opinião política e partidária? Me parece que sim. Então aqui está muito claro que a empresa que obedece, a empresa contratada é o operador e a empresa contratante é a controladora. Vamos passar para a próxima, por favor. Então, esse caso aqui é um outro caso diferente. Então, existe essa co-controladoria, controladoria conjunta, no qual uma empresa, essa mesma empresa, Sigma, por exemplo, se contratar a Alfa, se a Alfa tiver independência, se ela puder dizer, não vou fazer dessa forma, se ela tiver essa decisão, se ela simplesmente não estiver obedecendo, não estiver somente operacionalizando ou executando, sim, ambas são controladoras. Então, aqui a gente vai dar esse exemplo também que veio do guia orientativo. O Partido Delta contrata uma empresa que é a Gama para desenvolver uma campanha eleitoral de gremiação. Então, aqui, o que foi definido? O impulsionamento de conteúdo a partir de perfis levantados em redes sociais, pesquisas de intenção de voto e comícios presenciais. Se essa empresa Gama também tem o poder de decisão, aqui é questão de controle da decisão, de não ser só by the book, de não estiver, da empresa contratada não estiver simplesmente obedecendo. Se ambas as empresas têm controles diferentes, têm decisões diferentes, por exemplo, se a empresa contratada tem o direito de armazenar, de saber o tempo de retenção e eliminar os dados pessoais, ambas vão ser controladoras. Então, aqui existe uma controladoria conjunta, que também é importante dizer que se essa empresa contratada subcontratar uma empresa, por exemplo, de proteção de segurança cibernética, essa empresa contratada vai ser operadora, ou se, no caso anterior, se a empresa Alfa, que é a contratante, contrata a empresa Sigma, que é a contratada, e essa empresa contratada subcontrata, lembrando que a empresa Sigma que controla é a controladora, a empresa que obedece, a empresa que executa, que operacionaliza, que opera, é a empresa operadora, e se ela estiver terceirizando,
ambos vão ser operadores, então vai ter a figura do suboperador. Lembrando aqui que a responsabilidade sempre é conjunta e solidária. Então, se determinado partido político, se determinado candidato contratou alguém que não teve essa proteção no final do dia, o candidato pode ajuizar uma ação contra todas as empresas, ou, enfim, contra um candidato e uma determinada empresa. Podemos passar aqui, então, por favor. A gente pode também falar do incidente de segurança, existem algumas recomendações, e aqui é muito importante para que haja essa menor multa da NPD. Lembrando aqui que as multas podem variar, elas podem, por dia, são as trends, são multas diárias de até de até 50 milhões de reais, ou de 2% do faturamento global anual de uma empresa. Então, imagina um banco que fatura trilhões, enfim, bilhões, é o faturamento global anual. Então, imagina um banco, eu trabalhei para um banco em Nova York, uma multa dessas realmente podia afetar bastante o orçamento deles. Imagina o Ministério da Saúde, que vazou dados do chefe do Poder Executivo, do presidente, que deveria ser muito protegido durante 45 dias. Imagina se ela tivesse sido processada, enfim, se tivesse sido ré em alguma ação judicial ou alguma ação administrativa da NPD, por exemplo, imagina o quanto que ela teria que pagar. Imagina a reputação dela. Imagina a falta de confiança de determinados cidadãos, de determinados titulares de dados pessoais. Então, o que a gente tem que fazer? Esse comitê de crise é importante, ou esse plano de resposta rápido. Então, usando aqui uma analogia da lei anticorrupção, a questão da tempestiva e remediada resposta, essa adequada remediação não pode ser depois de 10 anos, também não precisa também ser depois de 10 segundos. Tem que existir essa razoabilidade. Então, executar esse plano de resposta para os incidentes, sempre com dever de informação, sempre mostrando, sempre sendo transparente para os eleitores ou para determinado titular de dados pessoais determinados, o que está acontecendo. Então, a Unimed recebeu um ataque cibernético, eu recebi e-mail, porque eu sou cliente da Unimed, que eles estavam tentando fazer o máximo para reduzir aquele risco. Isso me pareceu legal, o princípio da informação e da transparência foi atendido e me pareceu até uma boa-fé deles. Então, a gente tem que também, não só fazer plano de resposta, a gente tem que também avaliar internamente o incidente, e aqui, mais uma vez, a questão do compliance como mitigador de riscos de reputação, de riscos financeiros, de riscos cibernéticos, de riscos jurídicos, operacionais. É importante aqui também comunicar o EPD, que é esse encarregado de proteção de dados, é o Data Protection Officer, para que ele, enquanto intermediário, consiga comunicar à ANPD, que é o órgão fiscalizador, de determinado ataque cibernético, de determinado incidente de segurança, para que a ANPD saiba, que a ANPD consiga tomar medidas necessárias, adequadas, proporcionais e justas. Então, essa comunicação à ANPD pode ser via EPD, via esse Data Protection Officer, ou via pessoa representante do controlador. Ah, Marcela, e se o controlador não tiver feito nada, ele botou no contrato bonitinho o que tem que ser feito, e o operador deixou uma vulnerabilidade. O operador é obrigado a informar em tempo ótimo para o controlador o que está acontecendo, porque ambos respondem de forma solidária e conjunta. Podemos passar aqui, por favor. A gente já está finalizando aqui a nossa apresentação, porque eu não quero passar do tempo. Como é que se dá, então, a utilização de bases de dados coletados antes da vigência da LGPD? Ele é completamente retroativo, tá? Eu não posso ter comprado esse CD na 25 de março, usar essa lista, porque não era ainda vedado naquele momento, e sair fazendo enfim, mandando em massa. A gente já sabe que o TSE proíbe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que o tempo todo mostrar qual é a base legal que eu estou usando. Então, eu estou usando a base legal do consentimento, porque determinado eleitor me consentiu antes da LGPD. A LGPD começou a vigorar em 2020, as multas começaram a vigorar em 2021. É uma lei de 2018, que tem caráter, mais uma vez, extraterritorial.
Então, se eu comprei em 2017 essa base, eu não posso comandar no tempo todo. É diferente de eu ter esse aplicativo, ou de eu estar num evento, ou o Bolsonaro, se não me engano, ele queria fazer um comício, inscrição via Simpla. Então, mesmo se não estiver na LGPD ainda, tem que ter essa finalidade, tem que ter esse interesse legítimo, ou esse consentimento. Então, essa utilização de bases de dados obtidas nas eleições anteriores, ela, sim, pode ser usada se os titulares dos dados preencheram determinada ficha, ou se no momento dessa atualização desses dados, eles estão recebendo por e-mail, estão ticando, eles estão escolhendo ticar ou não ticar essa coleta dos dados deles, seja por política de cookies, seja por outras políticas de privacidade, que ele diz ter lido, e que nessas políticas de privacidade, essa autorização expressa em apartado, inequívoca e clara, de que os dados daquela pessoa física vão ser usados para aquele fim, mas não para outro fim, ou para 3 fins, ou para 5 fins. Mas tem que ter lá a transparência e a clareza de como vão ser utilizados os dados. Então, aqui, para uso dessa base de dados nas eleições de 2022, deverá ser identificada a base legal mais apropriada, assim como os direitos das pessoas titulares e os princípios constantes no artigo 6º da LGPD. O princípio da finalidade, da adequação, da razoabilidade, da transparência, da prevenção de incidentes de segurança, dentre outras. Podemos passar. Eu mandei hoje um slide recente, acho que vocês devem ter colocado o slide anterior. Eu queria fechar aqui com uma reflexão do Yuval Harari. Ele fala o seguinte: assim, falaríamos melhor em invocar juristas, políticos, filósofos e mesmo poetas para que voltem sua atenção para essa charada. Como regular a propriedade de dados? Essa talvez seja a questão política mais importante da nossa era. Se não formos capazes de responder essa pergunta, logo nosso sistema sociopolítico poderá entrar em colapso. Imaginam esses dados usados de forma desenfreada. Olha a privacidade, olha a ética, olha a moral. O Cláudio estava falando que ele recebeu na semana passada, a gente fez esse spoiler, esse gostinho de quero mais, essa amostra grátis, na quinta-feira passada, e ele recebeu mensagem de WhatsApp, se não me engano, falando mal de determinados candidatos. Isso é feio, isso é antiético, ele não consentiu em receber determinada mensagem por estar num grupo. Então, o próprio administrador daquele grupo, ele tem que filtrar esse tipo de mensagem. Bom, então eu queria terminar aqui. Eu agradeço muito pela atenção, pelo tempo que eu sei que é precioso de todo mundo, e me coloco à disposição para futuras dúvidas, para outras futuras demandas. Segue aqui, volta lá para o slide, por favor, os meus dados. Então, seguem o meu telefone, o meu e-mail e minhas outras formas de contato. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutora Marcela Bloch. Como sempre, a senhora trazendo grandes questionamentos. Eu acho que a grande reflexão dessa mesa fica realmente para a sua proposta de reflexão, afinal de contas, como regular e nos proteger dessa rede, né, que a gente se encontra no momento. Muito obrigada, doutora Marcela. Tenho certeza que esse seu tema é um tema, inclusive, recorrente. Volto a dizer, a doutora Marcela é colunista da revista Cidades e Negócios. Então, quem quiser acompanhar um pouco do conteúdo que ela tem produzido conosco, por favor, acesse lá. A gente espera por vocês. Obrigada, doutora Marcela. Eu que agradeço mais uma vez. Excelente evento a todos.